Posso jogar meu medicamento vencido no lixo? Devo jogar no vaso sanitário? Na pia? Quais os riscos do descarte inadequado dos medicamentos? O que devo fazer com os meus medicamentos vencidos ou em desuso no meu domicílio? Assista o vídeo até o final e saiba. Olá, sou Ariel Rezende, farmacêutico, especialista em gestão da assistência farmacêutica, especialista em farmácia clínica e atenção farmacêutica com ênfase em acompanhamento farmacoterapêutico. Olá, hoje vamos falar de um tema muito importante, um tema que reflete diretamente nas questões de saúde pública e nas questões ambientais, que é sobre o descarte dos medicamentos vencidos ou em desuso domiciliares. Vimos no vídeo anterior que a gente não deve utilizar medicamento vencido, nem que seja por um dia. O Brasil é o 7º país que mais consome medicamento no mundo. Porém, contraditório a isso, é um país que tinha e ainda tem pouca legislação em relação a essa questão do descarte de medicamentos. Então, tivemos a Lei 12.305, do ano de 2010, que teve o seu parágrafo 1º regulamentado pelo Decreto 10.388, de 2020, ou seja, 10 anos depois, onde ele estabeleceria um prazo digamos, da primeira fase, entrando em vigor em setembro de 2021, onde estabelece os prazos para a fase 2, referente à logística reversa. E o que falam essas leis, esses decretos? E o que é essa logística reversa? A Lei 12.305 é a lei que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Então, o Decreto 10.388 vem regulamentar o parágrafo 1º e que estabelece a questão da logística reversa dos medicamentos domiciliares vencidos ou em desuso. E o que isso significa? Bom, você tem a logística, que o laboratório fabrica, distribui, vem todas as farmácias, a população adquire esses medicamentos e as empresas agora têm também a responsabilidade, a corresponsabilidade de recolher, de pegar de volta esses medicamentos vencidos ou deteriorados ou em desuso dos domicílios e dar o destino adequado a estes medicamentos. Tivemos também agora, no ano de 2022, o Decreto 10.936, que regulamenta toda a Lei 12.305. E o que diz o Decreto 10.305 em relação a essa logística reversa? Então, aqui é que vamos ter uma situação importante. O decreto prevê para a fase 1, que é para os próximos 2 anos, apenas as capitais dos estados e cidades com mais de 500 mil habitantes. Então, nos próximos 2 anos, apenas estas cidades que irão entrar nessa política e nesse programa, ou seja, tem que se adequar a essa legislação em relação à logística reversa dos medicamentos domiciliares. E nos 3 anos posteriores, ou seja, de 2024, 2025 até 2026, os municípios com mais de 100 mil habitantes. Aqui é que está o grande problema. Todas as demais cidades com menos de 100 mil habitantes não estão inclusos, ou seja, não têm a obrigação de se adequar e nem vai ser contemplada, ou seja, vai continuar a população da grande maioria dos municípios brasileiros, que tem menos de 20 mil habitantes, contaminando livremente com essa omissão do poder público. Então, vamos ver as consequências, os riscos, o que devemos fazer em relação aos medicamentos vencidos ou em desuso
no domicílio. Então, o que fazer com os meus medicamentos vencidos, que eu não mais utilizo, ou que eu consegui identificar por alguma alteração, né, visual, a olho nu, que indique que esse medicamento esteja deteriorado? Essa questão aflige muitas pessoas, principalmente aquelas pessoas que são mais sensíveis às causas ambientais, mais comprometidas com as causas ambientais. Onde jogar? Posso jogar no lixo? Devo jogar no vaso sanitário? Devo jogar na pia? Quais os riscos que eu corro se eu jogar meu medicamento no lixo? E se eu jogar meu medicamento na pia? Isso são dúvidas que a grande maioria da população tem e que agora a gente vai ter a oportunidade de estar aqui falando e conversando com vocês sobre isso. Então, vamos lá. Bom, pessoal, então vamos entender toda essa situação e essa problemática. Aqui, o slide é do programa Descarte Consciente. As questões: devo jogar meu medicamento no vaso sanitário, no lixo? Quais os problemas? Então, vamos ver aqui a cadeia não ecológica de medicamentos descartados. Descarte doméstico de medicamentos pelo esgoto e pelo lixo comum. Se você joga na fossa séptica, você vai ter infiltração pelo solo. Isso naquelas residências que não tem rede de esgoto. Naquela parte, né, que a gente vai ver aqui ao longo do vídeo, o retrato atual da situação de saneamento do Brasil. E você vai ver que muita gente ainda utiliza a fossa séptica, né? Então você vai ter infiltração pelo solo, né, que é chamado percolação, e você vai ter essa contaminação dos aquíferos, que é o lençol freático. E nos domicílios que têm rede de esgoto, se você jogar no vaso sanitário, ele vai para o esgoto, vai passar pela estação de tratamento, recarga das águas subterrâneas, também vai para o solo esses medicamentos. O grande problema aqui é que, mesmo os esgotos, né, a parte da população onde o esgoto é tratado, esse tratamento não é suficiente para retirar todas as substâncias que podem ser nocivas ao meio ambiente em relação aos medicamentos. Ou seja, mesmo tratando, você vai continuar com algumas substâncias e alguns medicamentos e vai estar contaminando da mesma forma também o lençol freático, os aquíferos. E no aterro comum, né, você joga no lixo, o pior ainda. Porque além de você, né, jogar, esse lixo vai para o aterro sanitário comum, ele vai se dissolver, vai contaminar da mesma forma que contamina a questão da fossa séptica, né? Vai liberar gás metano, que também é tóxico, além do risco do acidente por ingestão acidental, né? Você vai ter catadores aqui, você pode ter crianças, né, que vai brincar, que vai ter acesso, um cachorro rasga o saco de lixo na rua, muitas vezes aquela carteira pode ficar ali, na hora da coleta fica um ou outro ali, fora a criança pode pegar, ingerir, né, que hoje é uma das principais causas de intoxicação no Brasil é por uso de medicamento, não só pela essa questão acidental, né, pela intoxicação, até pela questão do uso mesmo, principalmente demandada da automedicação, mas você vê que as três formas de descarte contamina a questão do meio ambiente. Então, o que é esse ciclo da logística reversa? Então, você vai ter o fabricante, né, o laboratório fabricante dos medicamentos, o importador lá, você vai importar os medicamentos que não são fabricados no Brasil. Esses medicamentos vão para os distribuidores. Os distribuidores vão comercializar para as drogarias, né, e farmácias. E aqui você inclui também, né, pode estar incluindo aqui as farmácias do serviço público, né, apesar de que aqui os pontos de coleta aqui vai estar sempre do serviço privado, mas quando a população, mesmo que o medicamento não foi adquirido nas farmácias comerciais, ele pode estar utilizando os pontos de coleta referente à logística reversa do mesmo jeito. Então você vai ter o consumidor, o paciente, e você vai ter esses pontos de coleta nos estabelecimentos, né? Esses pontos vão ter ampla divulgação, né? E vão ser colocados, vão ser de responsabilidade do fabricante, do distribuidor, das drogarias, né? De quem comercializa. Então tem toda uma cadeia e uma corresponsabilização
né? Esses medicamentos eles vão ter o armazenamento primário, o armazenamento secundário, para então ter a disposição final ambientalmente adequada em aterros classe 1, né? Ou coprocessamento, que é o mais recomendado, pois até a parte de incineração desses medicamentos tem que ser bem controlada, pois os gases são tóxicos, como também as cinzas que se originam do processo de incineração desses medicamentos também tem que ter o tratamento e a disposição final de forma adequada. E como eu falei, a questão da responsabilidade compartilhada, da corresponsabilidade. Então vocês vão ter um comprometimento, né, conforme a nova legislação do município, né, que nessa primeira fase só são as capitais e os municípios acima de 500 mil habitantes, o consumidor, né, de ter essa consciência e ter a sua parte, a sua responsabilidade do pegar o medicamento e levar até os pontos de coleta, o comerciante, né, que são as drogarias, o distribuidor, que é quem, né, adquire os medicamentos dos laboratórios ou que importa, né, e comercializa para as farmácias e drogarias, o importador e o fabricante, também o laboratório. Então, todos têm que ter essa consciência e a sua corresponsabilidade em relação à logística reversa dos medicamentos domiciliares vencidos ou em desuso, né? Então, agora vamos ver algumas estatísticas e algumas informações em relação ao consumo desses medicamentos e em relação ao descarte, né, desses resíduos que são gerados por conta dos medicamentos domiciliares. A população brasileira gera mais de 10 mil toneladas de resíduo desse gênero por ano. Isso, você pegar 10 mil toneladas, dividir pela população, né, 218 milhões de habitantes no Brasil, você vai ter 0,046 quilogramas, que é igual a 46 gramas por habitante. Ou seja, cada cidadão gera no ano 46 gramas de medicamentos vencido ou em desuso ou deteriorado, ou seja, gera um resíduo de medicamento domiciliar de 46 gramas. E aí vamos ver aquela situação que o decreto, a legislação que nós temos, só contempla nesses próximos 2 anos os municípios, as capitais e os municípios acima de 500 mil. E depois, nos 3 anos subsequentes, 24, 25 e 26, né, só serão contemplados os municípios acima de 100 mil habitantes. E todos os demais estarão fora, pelo menos por enquanto e por um bom tempo ainda, né? Então vamos só fazer uma analogia com a cidade de 20 mil habitantes, que é a grande maioria das cidades brasileiras, dos municípios brasileiros que têm menos de 20 mil habitantes, né? Então você tem lá 46 gramas por habitante, vezes 20 mil, você vai ter quase 1 tonelada de medicamento, de resíduo de medicamento domiciliar gerado nessas cidades, digamos, com 20 mil habitantes. E aí você pode fazer uma regrinha de 3 básica. Uma cidade, né, de 10 mil vai gerar metade aí, 460 quilos. Mas isso aí, será que contamina? É o suficiente para contaminar? Para ter algum impacto ambiental? É o que vamos ver. 1 quilo de medicamento contamina 450 mil litros de água. Então, apenas 1 quilo de medicamento contamina 450 mil litros de água. Uma cidade com 20 mil habitantes gera 920 quilos, que contamina 414 milhões de litros de água. Veja a quantidade e o impacto que isso gera para o meio ambiente. E a gente não tem previsão dessas cidades. E aqui estamos falando de cidades não só de 20 mil habitantes, mas de 50 mil, de 60 mil, de 70 mil, de 80 mil, de 90 mil, que vão estar fora do sistema de logística reversa e não tem nenhuma política pública, né, na maioria dos municípios, que cuida dessa situação. Vamos ver, então, qual a situação das cidades brasileiras. No último dia 22 de março, mês passado, saiu uma reportagem sobre o ranking de saneamento básico do Brasil, elaborado pelo Instituto Trata Brasil. E vocês vão ver que a situação não é tão animadora. Então, mais
de 35 milhões de brasileiros não têm acesso à água tratada em todo o país. 100 milhões não têm coleta de esgoto, ou seja, praticamente a metade da população. Apenas 50% do esgoto é tratado no Brasil. Isso significa que mais de 5.300 piscinas olímpicas de esgoto sem tratamento são despejadas na natureza todos os dias. Aí você vê o impacto ambiental que se tem quando se descarta um medicamento de forma inadequada. Então, pensem nisso. O que a gente recomenda primeiro, como no gerenciamento de resíduos, o primeiro passo, a primeira iniciativa é você não gerar o resíduo ou gerar o mínimo possível do resíduo. E as orientações que a gente dá é, primeiro, a promoção do uso racional de medicamentos. Então, esse uso racional refere-se à necessidade do paciente utilizar o medicamento apropriado, na dose correta, por um período de tempo adequado e que se limite apenas àqueles medicamentos que realmente sejam prescritos. Bom, e em relação ao descarte, o que a gente recomenda, principalmente nesses municípios que não estão contemplados na legislação referente à logística reversa. Aquelas pessoas que têm uma maior consciência, que têm um maior esclarecimento, pedimos que procure o poder público, procure a Secretaria de Saúde do seu município e leve essa demanda. Solicite que essas unidades de saúde do município receber esses medicamentos da população. Até porque todo sistema de saúde, todo estabelecimento de saúde tem que ter obrigatoriamente um plano de gerenciamento de resíduos gerado pelo aquele estabelecimento. Então, os municípios, principalmente aqueles que têm hospital, então tente devolver esses medicamentos, é o que a gente orienta, em uma unidade de saúde. Ela não é obrigada a receber, ela não tem o dever legal de receber. Porém, entendemos que ela tem o dever moral, o dever social, o dever ambiental, até porque o descarte de medicamento inadequado é um problema de saúde pública. Gera um problema de saúde pública, além das questões ambientais. Então, se você tem contaminação de água, você vai ter uma cidade mais doente, mais propensa a doenças, além do risco de uma ingestão acidental, como citei no início do vídeo. Esses medicamentos descartados de forma inadequada, uma criança pode pegar, um catador pode utilizar, um morador de rua. Então, a gente pede que a população vá até o serviço, tente articular, tente sensibilizar a gestão municipal a criar um programa que possa receber esses medicamentos domiciliares vencidos e em desuso. Aqui mesmo, no município de Itapetinga, na Bahia, um município de quase 80 mil habitantes, nós estamos com uma equipe técnica, tivemos iniciativa de escrever um pré-projeto em parceria com a Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, através do seu Departamento de Biologia, a Secretaria de Meio Ambiente, a Coordenação de Assistência Farmacêutica, a Coordenação de Vigilância, e estamos desenvolvendo um projeto para que unidades de saúde ter um dispositivo e ser uma unidade receptora desses medicamentos domiciliares. Já tivemos o aval e aprovação do secretário municipal em relação ao projeto de descarte consciente desses medicamentos, ou seja, aqui todas as unidades de saúde vão ter uma bombona, um dispositivo, onde a gente vai estar capacitando, vai estar dando ampla divulgação a essa questão do descarte perante a população, com a imprensa, enfim, vamos estar divulgando isso. Todas as unidades de saúde vão ser obrigadas a receber esses medicamentos domiciliares, vai ter lá o plano de gerenciamento desses resíduos de medicamentos domiciliares, vencidos ou em desuso específico. As unidades, os profissionais vão ter um treinamento e uma capacitação para receber esses medicamentos, para estar gerando, inclusive,
até dados para que isso sirva de exemplo a outros municípios e até o próprio poder público para que possam incluir todos os municípios brasileiros no programa e na legislação em relação à logística reversa. Né? Então, vamos estar classificando esses resíduos gerados, não só em termo quantitativo, mas em termo qualitativo também, para que essas informações possam ser utilizadas para outros diversos estudos e fundamentar justamente, né, justificar a inclusão desses municípios, ou seja, de todos os municípios brasileiros dentro dessa política de logística reversa. Então, assim, faça a sua parte, pense nisso, vamos pensar um pouquinho nas questões ambientais, vamos ter consciência, pois população consciente, cidade saudável. Meu muito obrigado à atenção de vocês. Espero que cada um que assistiu esse vídeo divulgue esse vídeo. É importante conscientizar as pessoas como descartar os seus medicamentos. Vamos ter consciência. Inscreva-se no canal, acione a notificação do sininho, deixe seu like, ele é muito importante para nós. E acompanhe sempre aqui o nosso canal Desmedicalizando, o amigo de sua saúde.